Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A serenidade, a qual é inseparável daquilo que você é, na profundidade do seu ser. Poderíamos dizer que todos já somos serenos. A serenidade já está lá, não necessita de ser encontrada. Com certeza ela não necessita de ser criada, porque já está lá. A única coisa é que ainda pode não ter reparado nela. Se existe muito ruído mental, então ainda não reparou nela, mas ela já está lá. Também não notou que a dimensão dentro de si próprio é muito mais profunda do que o movimento dos seus pensamentos. Toda a sua identidade está amarrada ao movimento dos pensamentos. A mente criou a interpretação do eu, uma história pessoal e nada mais, que brevemente terminará, daqui a muito ou pouco tempo, talvez 10, 40 ou 50 anos. Aquilo que você é e a serenidade são o mesmo. Se ainda não ficou completamente louco neste mundo de loucos, significa que tem algum acesso à serenidade dentro de si próprio. Poderá não se recordar dela, afinal ela não é memorizável, uma vez que a serenidade é intemporal. E por isso, a mente não pode memorizá-la ou pensar, isto é interessante, vou recordá-lo. A serenidade não é interessante porque o interessante é uma coisa mental. Tal como o nosso fim de semana não irá ser interessante. Já devem ter reparado nisso. Mas o fato de ser interessante não é o definitivo, uma vez que esse definitivo é o apenas para a mente. Se sair para o exterior e olhar para um carvalho, uma flor ou o pôr do sol, poderá dizer, este pôr do sol é interessante, mas só se quiser escrever uma tese sobre pôr do sol. Terá de analisá-lo, assim como ao carvalho, que se torna interessante quando estiver a estudá-lo mentalmente. A dimensão da mente tem o seu lugar. Contudo, se ficar preso a ela, tem de separar as coisas em pequenas partes para poder efetuar a análise. A propósito disso, a maior parte das análises obriga a que aniquile o objeto antes da observação, ou então, durante o processo, a coisa acaba por morrer mesmo. Porém, se apenas for o carvalho, o contemplar, olhá-lo verdadeiramente, então o que está a olhar irá para além do interessante. Será muito mais profundo do que interessante. Como o pôr do sol, onde não há nada de interessante e, todavia, vai muito além disso. É espantosamente inspirador. É profundo. Há uma profundidade aí que desafia o conhecimento da mente. No momento em que o analisou, o reduziu a algo sem vida. A maioria das pessoas na nossa civilização, e isso já dura há muito tempo, estão encurralados nessa dimensão onde vão compulsivamente atrás da vida, analisando, interpretando e rotulando as coisas logo que elas entram no seu campo de consciência. Fazem as pessoas, as situações que encontram, reagindo de imediato ao relacionamento pessoal que têm com elas. Fazem também com a natureza, e por isso não conseguem perceber o sagrado que se encontra nela, dado que fazem apenas uma aproximação com o pensamento. É um presente medonho para se encontrar, o presente da sua própria mente. É assim que comunicam com toda a vida, apenas desta forma.
toda a nossa vida acaba por ser reduzida a uma realidade conceitual da sua cabeça, consistindo dos pensamentos que tem sobre as coisas, gerando pontos de vista, opiniões e mesmo o chamado conhecimento. O conhecimento é um pensamento, um rótulo que lhe dá a ilusão de que sabe, mas é apenas isso. É um pensamento que colocou em algo. É nessa altura que perde a sua profundidade e vivacidade e começa a relacionar-se através do véu do pensamento. Relaciona-se também consigo próprio através do véu do pensamento. E nesse sentido começa a identificar a si próprio com uma base conceitual do pensamento. Um eu egocêntrico, um eu com a sua história pessoal incompleta, com seus desejos, medos e frustrações, e com a esperança de que irá encontrar o preenchimento do seu não preenchido eu, baseado numa história de futuro. O que é, outra vez, o pensamento forma. É tudo o que o futuro é. Nunca ninguém o encontrou, a não ser como um pensamento. Contudo, a maior parte das pessoas vive inconscientemente, como se o momento seguinte e os que se lhe seguem são mais importantes do que este momento, o único que verdadeiramente é. Esse único momento do qual não poderá escapar, nunca escapou e também não escapará jamais. É inseparável da vida que você é e também inseparável da serenidade. Logo que entra no agora, com a sua atenção, a serenidade emerge. A essência do momento presente, independentemente da loucura que possa aparecer na superfície, é sempre serenidade e é também de caráter sagrado. O único lugar onde a dimensão do sagrado pode ser encontrada é no agora, no momento presente. Tem de despertar nesse momento para reconhecer a sua sacralidade. Quando está perdido em pensamentos, o sagrado não tem sentido. Poderá tornar-se num dos muitos conceitos com os quais está habituado a brincar e até pode escrever uma tese sobre isso, sem nunca ter tido, alguma vez, o privilégio de encontrar essa sacralidade. A profundeza do agora é inseparável do seu verdadeiro ser, da sua vida real, e é sagrada. É por isso que estamos aqui, para aprofundar a nossa lucidez nessa dimensão. E o sagrado aparece em todo lado. Se você estiver realmente presente, encontrará o sagrado em tudo. É mais fácil aqui em Feinhorn, assim como nos locais que são considerados sagrados, porque há menos densidade nas estruturas físicas, nas formas. E aí há uma transparência na maior parte da matéria. Algo brilha através das formas. É por isso que nós chamamos a esses locais sagrados. Porém, mesmo aqui, há algumas pessoas que não conseguem sentir isso, porque elas ainda não estão suficientemente presentes quando passeiam nos jardins. Têm ainda na cabeça pensamentos sobre o que irão fazer depois de amanhã e a acumulação de problemas, que são pensamentos forma, uma parte da sua interpretação do eu. Tenho problemas muito importantes para resolver. Bem, vamos ver. Um curso em milagres. O propósito do curso em milagres é levar você a um lugar onde as palavras não são mais necessárias. Atende a você, ou não a você pessoalmente, mas ao ser humano, onde encontra o ser humano, onde o ser humano está no reino do pensamento. O curso em milagres diria que, caso contrário, não haveria nenhuma reunião.
Ela deve, antes de tudo, encontrar o ser humano onde ele possa ser alcançado, e isso está no reino do pensamento. Da mesma forma que um psiquiatra, para atingir um paciente iludido, não adianta o psiquiatra dizer ao paciente: estou lhe dizendo que você não é Napoleão. Isso apenas fortalece a ilusão do paciente de que ele é Napoleão. Ele nunca alcançará o paciente dessa forma. Mas se o psiquiatra, por um momento, entrar na mente do paciente e disser: tudo bem, então você é Napoleão. De repente há uma união. Uma vez que eles se encontraram, porque o psiquiatra entrou no sistema delirante do paciente, uma vez que eles se encontraram, existe a possibilidade dele tirá-lo do delírio. Se eles nunca se encontrarem, nada pode ser feito. Da mesma forma, o curso em milagres está tentando alcançar as pessoas onde elas estão, no reino do pensamento. E gradualmente tirar você do pensamento. Mas ao longo do curso, o pensamento ainda é usado. Mas cada vez mais nas lições posteriores, aponta para a quietude. E no final, as lições finais, diz que o uso das palavras está quase no fim, no final do curso em milagres. Então ele leva você, é projetado para te levar à presença ou à quietude. Então, se você pode entrar na presença ou quietude, agora ou onde quer que esteja, se você já tem presença e quietude, consciência ampla no fundo de sua vida, quando lida com pessoas e situações, você não precisa do curso em milagres. Se você pode entrar na quietude, quando não está sendo perturbado, mas assim que interage com as pessoas, perde presença, consciência ou quietude, então o curso em milagres ainda pode ser útil. Porque contém certas lições que podem ser usadas como ponteiros. Por exemplo, uma lição que eu me lembro diz que em uma situação em que você se sente chateado, zangado ou irritado, diz que você pode dizer: eu poderia ver paz em vez disso. Eu podia ver a paz em vez disso. É um ponteiro. As palavras não produzem paz milagrosamente, mas as palavras apontam para a possibilidade de abordar aquela situação em um estado diferente de consciência. Então, realmente, as palavras estão apontando para um estado diferente de consciência. Não está nas palavras, é aquilo para o qual as palavras apontam. Assim, como bem nos dizem os budistas, o dedo que aponta para a lua não é a lua. Só o cachorro pode pensar que o dedo que aponta para a lua é a lua. Porque se você falar para um cachorro, vá lá, e apontar, a maioria dos cachorros ele vai olhar para o seu dedo. As palavras são indicadores. E o curso em milagres é particularmente útil para a interação humana. Realmente usa relacionamentos como prática espiritual. E isso é uma coisa boa. Tantas lições podem ser aplicadas aos relacionamentos. E você precisa disso. Ou, se o curso é certo para você, definitivamente ele não é para todos, mas pode ser útil para algumas pessoas, que ainda acham que tem muitos conflitos com outras pessoas e muita chateação com outras pessoas.
Então você pode trazer a lição para os seus relacionamentos. Se você não tem mais isso, é claro que você não precisa do curso em milagres. E mesmo que você tenha entendido profundamente, ou possa praticar profundamente apenas a lição 1 do curso, e ele tem 365 lições, basta fazer a lição 1. Nada do que vejo aqui significa alguma coisa. Isso é o que a lição lhe diz. Essa mesa não serve para nada, essa flor não significa nada, essa sala não significa nada. O que significa tudo isso? Isso significa que você está desistindo de todas as suas interpretações e julgamentos. Você está se aproximando, está limpando o quadro negro da sua mente, apagando todos os rabiscos nele. Ou vamos chamar de deletar todo o ruído da fita. Não, eles não têm mais fitas. Eles apagam todos os sinais digitais, quaisquer que sejam em sua mente. Nada do que vejo aqui significa alguma coisa que leva você a um lugar de não saber mais. E o que resta quando nada significa nada? Você não está mais pensando. Se você profundamente puder fazer profundamente a lição 1, você não precisa de mais nada. Então, por que impediria sua mente de interpretar, julgar e assim por diante? Então, em sua própria vida, se você já praticou a lição do curso em milagres, se você ainda encontra dificuldades no relacionamento com outras pessoas, você ainda pode usá-la. Então, pode eliminar, ajudá-lo a se tornar mais consciente por lá. No final, leva você à essência desse ensinamento, que é a consciência. Pura consciência ou quietude. E isso é o fim. E também, a propósito, o curso diz, este curso é o começo, não o fim. Assim, ele o leva àquele lugar onde você se abre para a consciência, que pode então florescer através de você. Se for para você, definitivamente não é para todos. Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado com uma pessoa ou com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas ditas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado, recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada,
que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz da sua cabeça, esteja lá, presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. A história mostra homens e mulheres que, ao enfrentarem uma grande perda, doença, prisão ou a ameaça de morte iminente, aceitaram o que era aparentemente inaceitável. E assim, encontraram a paz que vai além de toda a compreensão. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça que existe. Há situações em que nenhuma resposta ou explicação satisfaz. Nesses momentos, a vida parece perder o sentido. Ou alguém em desespero pede sua ajuda e você não sabe o que dizer ou o que fazer. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar a resposta usando o pensamento de uma mente limitada. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Até o pensamento pode se beneficiar com isso, pois a inteligência maior flui para dentro dele e o inspira. Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Há muito sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento que passa por sua cabeça é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo é que deixam você infeliz. As coisas em que estou pensando agora me deixam infeliz. Se você conseguir constatar isso, você não se identifica com esses pensamentos. Quantas vezes durante o dia, se você fosse verbalizar sua realidade interior, teria de dizer: não quero estar onde estou. Como é sentir que não quer estar onde está? Num engarrafamento, no seu local de trabalho, na sala de espera do aeroporto, ao lado de determinadas pessoas. É verdade que é ótimo conseguir sair de certos lugares e às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Mas em muitos casos, você não tem possibilidade de sair. Em todos esses casos, o não quero estar onde estou não só é inútil, como prejudicial. Deixa você e os outros infelizes.
E já foi dito, aonde quer que vá, você se leva. Em outras palavras, você está aqui sempre. Será que é tão difícil aceitar isso? Você precisa criar um rótulo para tudo que sente, para tudo que percebe e para toda experiência. Precisa ter uma relação de gosto e não gosto com a vida, mantendo um conflito quase ininterrupto com situações e pessoas? Ou será que é apenas um hábito que pode ser rompido? Não é preciso fazer nada, basta deixar que cada momento seja como é. O não reativo e habitual fortalece o ego, o eu autocentrado. O sim o enfraquece. Seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o ego. Para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou aquilo. Procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam errados e só elas estejam certas. Estando certas, elas se sentem superiores e assim fortalecem o seu ego. No entanto, essas pessoas estão apenas fortalecendo a ilusão do ego. Pare um pouco e pense. Você tem esses padrões de comportamento? Consegue reconhecer a voz em sua mente que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu, autocentrado, precisa do conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém, ele demonstra para si mesmo que isto sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva, se colocando em oposição aos seus inimigos. Quem seriam os crentes se não existissem os que não creem? O agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta. É importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros. É importante ter ou não ter saúde, estudar ou não estudar. É importante ser rico ou ser pobre. Certamente isso faz diferença na sua vida. Sim, tudo isso tem uma importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que todas essas coisas. É encontrar a essência do que você é para além dessa entidade de curta duração, que é a noção personalizada do eu. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. A reencarnação não ajuda se na próxima encarnação você continuar sem saber quem é. Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu ou do nós. Essa noção encobre a essência de quem você é. Quando você não se dá conta dessa essência interior, acaba sempre causando algum tipo de desgraça. É muito simples. Quando não sabem quem é, você cria um eu na mente para substituir o seu lindo e divino ser e se agarra a esse eu amedrontado e carente. A partir do momento em que faz isso, sua grande força motivadora passa a ser proteger e valorizar essa falsa noção do eu. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.